clamamos aqui o sangue poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. É em nome de Jesus que nós estamos aqui hoje. É em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. O nome que mudou a história. O nome que nos trouxe o reino de Deus, que nos transportou do império das trevas para o seu reino, o reino de um filho amado, o reino do Filho de Deus. É nesse reino que nós estamos inseridos. Ainda que de forma natural, esse mundo não consiga enxergar, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, né? E sabemos que nós estamos ministrando uma mensagem que vai na contramão do mundo, falando sobre temas difíceis. Eu já tenho recebido várias restrições no meu Instagram. Então eu peço a você, continue firme nas lives, compartilhe essa live, compartilhe. Todas as lives estão gravadas e todos os vídeos estão também no Facebook, no meu Facebook, Camila B. Santos, e também no canal Mergulhando na Palavra. Mergulhando na Palavra com Camila Santos. Todas as mensagens e outras mais, né? Na época também, mensagens curtas, na época do Reals TV com 15, com 7 minutos. Estamos ali firmes, pregando a doutrina de Cristo, pregando a doutrina de Jesus. Amém? Então, nós estamos aqui no 9º capítulo e nós vamos, se assim o Pai nos permitir, falar sobre 2 subtópicos hoje. A alma humana influenciada por Jezabel e diabolicamente correto. Isso mesmo. Vamos lá orar? Vamos orar? Para começar? Vamos? Nada além do sangue, Jesus. Começa a canção ao fundo, nos diz, nada além do teu sangue nos aproxima do Pai. Nada além do teu sangue perdoa os pecados. Nada além do teu sangue nos purifica. Nós te damos graças, Jesus de Nazaré, Filho do Todo-Poderoso, a quem foi dada toda a autoridade. Toda a autoridade. Ninguém tirou a vida de Jesus, mas o Senhor mesmo entregou a sua vida em favor de nós, em favor da humanidade. E como assevera, como diz a tua palavra, todo aquele que receber a ti, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, nos dá poder de filiação. Poder de ser feito filho através do teu Espírito. E nós te agradecemos, nos cobre com teu sangue nessa hora. Entregamos essa live em tuas mãos. Apesar de qualquer política, apesar, Senhor Deus, de qualquer tecnologia, nós entregamos tudo que nós vamos falar em tuas mãos. Alcança, envia essa mensagem para quem o Senhor determinar, para quem o Senhor quiser. O Senhor já sabe quem vai ouvir, o Senhor já sabe até onde essa mensagem vai chegar. Aonde essa mensagem vai chegar. E eu te peço, Senhor, nos cobre com o teu sangue, cerca-nos com uma muralha de fogo, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de intimidação. Nós repreendemos, Senhor Deus, tudo que vier contra nós, tudo que foi levantado contra essa mensagem. Nós clamamos o poder do Senhor, o poder do sangue, o sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós te pedimos. Amém? Amém? Vamos começar? Amém? Vamos começar? Vamos lá, eu tô aqui com a Rutinha, minha filha, minha companheirinha de sempre. Vamos lá, eu vou baixar. Aleluia. A alma humana influenciada por Jezabel. Na live passada, né, só para recapitular e fazer uma breve introdução, nós falamos sobre o subtópico Jezabel na mente de Eva, né, mais ali falamos um pouquinho sobre feminismo, né, mais voltado para esse assunto. Hoje nós vamos começar com o subtópico a alma humana influenciada por Jezabel. Mais uma vez, eu repito, como é um livro, a mensagem do livro, nós estamos desenvolvendo aqui um entendimento. E eu repito, demônio de baixo escalão é aquele que manifesta. Mas mais entidades que são de alto escalão, elas se propagam
no ar. São o quê? Potestades do ar, que influenciam no quê? Pensamentos, filosofias, doutrinas, né? Que criam os sofismas, aquilo que parece ser verdade, mas que é engano. Isso até mesmo no meio cristão. Então, a alma humana influenciada por Jezabel. A igreja de Tiatira, Jesus disse: eis que vou jogá-la em uma cama. E aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação. A não ser que eles se arrependam dos seus atos. E eu matarei seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou ele que sonda os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse, capítulo 2, versos 22, 23. Isso na tradução da King James. Então, nós já falamos outrora que a carta endereçada à igreja de Tiatira, que é a igreja que fala sobre a doutrina de Jezabel, que denuncia, é o próprio Cristo denunciando. Ele disse, olha, tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher chamada Jezabel, que ensina. Então se trata de uma doutrina. E ele falou aqui o quê? Eis que vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação. Então Jesus, ele está dando aqui uma sentença, ele está dando um aviso e uma sentença. Olha, eu vou jogá-la em uma cama, eu vou jogar Jezabel em uma cama. E aqueles que cometem adultério com ela, eu vou jogar em grande tribulação. A não ser que eles se arrependam dos seus atos. Graça e paz, missionária Erlane, seja muito bem-vinda, querida. Então, a não ser que eles se arrependam dos seus atos. Então, nas cartas, as cartas de Jesus, no Apocalipse, tem sempre alguns temas, tem um itinerário, né? No geral, Jesus, ele está denunciando algo da igreja, mas ele encoraja, ele elogia e ele, principalmente, aquelas igrejas onde o pecado é denunciado, que não são a totalidade, Jesus chama ao arrependimento. Então, as cartas às 7 igrejas são uma chamada ao arrependimento. Menos a igreja de Filadélfia e Esmirna, se eu não me engano, em que Jesus elogia. E ali a de Filadélfia, que é tida como modelo, né? Nós já falamos um pouco sobre a igreja de Filadélfia aqui no livro Bendito Fruto. Mas é interessante nós notarmos algumas coisas aqui. O ensino de Jezabel adoece a alma, e quando isso ocorre, o físico também sente. Por quê? Porque nós já falamos aqui. Nós já falamos que, embora o apóstolo Paulo tenha falado uma única vez em uma das suas cartas sobre espírito, alma e corpo, né? A nível de entendimento, não tem como nós separarmos. É uma unidade. O único que tem o poder de separar é o próprio Jesus, que faz isso através do quê? Da sua palavra. Porque a palavra dele é como espada afiada de 2 gumes. Inclusive, no início do livro do Apocalipse, diz que quando João tem a visão de Jesus glorificado, né? Ele vê ele com cabelos brancos, mais alvos do que a lã, do que a neve, né? Os olhos como de fogo, os pés de latão reluzente. E da boca dele saiu o quê? Uma espada afiada de 2 gumes. E a palavra diz na carta aos Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que faz divisão. Faz essa divisão, ele faz essa separação, né? Que divide a alma do corpo. Se você for ler direitinho lá, você vai ver que o que ele diz lá resulta nisso, uma divisão. E que discerne as intenções do coração. Coração diz respeito à alma, coração é mente. É mente. Diz respeito à alma. Quando fala em coração, está falando de mente. De mente. É porque foi traduzido coração, mas está falando de mente. Mente, emoções, sentimentos, vontades, diz respeito à alma. Então, a sentença de Jesus, a prole aos filhos de Jezabel,
é de jogá-la, né? A sentença a Jezabel é de jogá-la em uma cama. E a prole dela é de grande tribulação, né? Então vai jogar ela numa cama devido à grande tribulação que vai vir sobre ela. Angústia, né? Tribulação diz respeito à angústia, que se encontrará caso eles não se arrependam. A palavra cama vem do grego kline. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas se escreve assim, kline, com K, do qual se origina a palavra clínica. Clínica. Por isso que fala, eu vou jogá-la numa cama. Ela vai ficar doente, ela vai passar por grande tribulação. E também aqueles que acreditam, que cometem idolatria junto com ela. A palavra cama vem do grego cline, do qual se origina a palavra clínica. Deixo claro que nem todas as pessoas que apresentam doenças na sua alma as têm por seguirem a doutrina de Jezabel, uma vez que aquelas têm origens variadas. Então isso é importante você entender. Nem todo mundo que tem, né, o que comumente chama-se de doenças da alma, são oriundas ou consequência de seguirem uma doutrina de Jezabel, porque as causas são várias. Mas é certo pelo texto bíblico que os que estão sob a sua influência, ou seja, sob a influência de Jezabel, debaixo da influência de Jezabel e comem à sua mesa, caso não se arrependam, terão suas almas como alvos de ataques malignos, culminando em enfermidades. Isso pode ser tanto enfermidades na alma como doenças, né? Que trata do físico. Então, depressões, ansiedades, pânicos, borderline, bipolaridades e etc. Ok? Esse é um discernimento espiritual, segundo o texto bíblico acima citado. São enfermidades advindas da ênfase do eu. Porque cada vez que o homem volta os olhos para si e não para Jesus, ainda que inconscientemente, impossibilita a redenção, o resgate da alma. Então, é importante eu frisar bem aqui que o fato de eu estar afirmando isso, colocando isso, expondo isso à luz do texto bíblico, não quer dizer que essas pessoas as pessoas que passam por essas enfermidades, elas não precisam de ajuda, elas não precisam ser amadas, elas não precisam ser cuidadas, elas não precisam de pessoas, entendeu? Isso não quer dizer que elas não necessitam de cuidados, de amor, enfim, de tudo que nós pudermos oferecer. Ok? Mas são doenças, quem está debaixo dessa influência jezabélica, que onde o eu está no centro, necessariamente vai desenvolver esse tipo de enfermidade se não se arrepender. Porque são enfermidades, repito, advindas da ênfase do eu. Lembra que nós falamos, quando nós falamos em outras lives, que o Brasil, né, é recorde em uso de remédios antidepressivos, ansiolíticos, né? Anti-ansiolíticos, gente, é até difícil falar o nome, né? Contra a ansiedade, enfim. E nós caminhamos para uma geração cada vez mais centrada em si mesmo. E não é à toa. Não é à toa. Mas uma coisa, o fato de essas pessoas elas terem, necessitar de amor, de cuidado, de tratamentos, isso não anula o entendimento bíblico. Isso não anula a verdade bíblica. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos relativizar a verdade bíblica em prol de um entendimento de ciência humana. Nós não podemos. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está acima. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não de ciência, não dessa parte do cuidado psicológico, psiquiátrico ou qualquer outro tipo de cuidado aqui da alma. Mas eu vou dar um exemplo aqui na minha área de atuação, na minha área de formação. Eu sou formada na área jurídica, né? Então, eu aprendi muitas coisas na área jurídica.
Mas a área jurídica, ela não pode estar acima da palavra de Deus para mim, para eu, Camila, que creio em Jesus. Então, para as pessoas que creem em Jesus, as suas áreas de atuação, as suas áreas de formação, as suas áreas em que você se especializou, em que elas se especializaram, que elas têm conhecimento, não podem estar acima das escrituras, mas devem estar subjugadas às escrituras. Por exemplo, tem coisas no ramo jurídico, na parte do direito, que elas são legais. Sim, legais em que sentido? Elas estão ali balizadas através de uma legislação. Elas têm uma lei falando sobre aquilo, mas elas são imorais. Elas são imorais. Elas vão contra os princípios bíblicos. Elas vão contra os princípios bíblicos. Então eu não posso defender coisas que vão contrárias aos princípios bíblicos simplesmente porque eu digo, não, mas eu estudei. Não, mas é porque você não conhece. Não, é porque se você entendeu o direito... Não, eu não posso relativizar. Isso veio com o humanismo, relativismo. Ou seja, isso se acentuou com o humanismo. O humanismo começa, lembra? Das lives passadas, começa no Éden. Mas se acentua, né, a partir do renascimento cultural. Então vamos prosseguir. São enfermidades advindas da ênfase do eu, porque cada vez que o homem volta os olhos para si e não para Jesus, ainda que inconscientemente, a maioria das pessoas elas nem tem entendimento disso, elas estão sofrendo de fato. Ainda que inconscientemente, impossibilita a redenção, que é o resgate da alma. A obra de Jezabel leva seus discípulos a se relacionar com ídolos, prostituição espiritual e também física. É muito comum essas pessoas estarem ou presas em questões sexuais ilícitas, e se não presas em questões sexuais ilícitas, elas estão presas na idolatria, que para Deus é prostituição. Para Deus é prostituição. É tão interessante que eu lembro de um caso, de um testemunho que eu vi de uma senhora que ela profetizava na igreja, né? Ela profetizava na igreja e profetizava, e era alguém muito usada por Deus. E essa pessoa estava há muito tempo sem ir à igreja. E quem estava contando esse testemunho era um pastor que ele estava contando que foi numa viagem, né, passando pelo Piauí, que é o meu estado de origem, e passando ali pelo Nordeste. E aí o pastor dessa congregação, dessa igreja, disse assim, olha, vamos na casa de fulana de tal, vamos orar pela vida dela, porque ela era uma pessoa extremamente usada por Deus. Nunca vi uma pessoa ter tanta revelação da parte de Deus, mas ela foi adoecendo, e assim, entrando num nível de depressão tão grande, que hoje ela mal vem aos cultos, ela fica mais em casa, e até assim, para fazer a sua higiene pessoal, é difícil. É difícil. E aí esse pastor foi orar na casa dessa mulher, e aí ele querendo orar rápido, porque tinha, né, horário para sair, para voltar para a terra dele, pegar a estrada. E ele disse que fez uma oração rápida, mas ficou ali incomodando, e ele disse assim, Senhor, não é lógico, é uma filha tua, é uma serva tua, que ela esteja dessa forma. E aí Deus mostrou, né, deu uma palavra de conhecimento para o pastor, né, que ela tinha feito um pacto com entidades para dar falsas profecias, ou seja, o poder da adivinhação, né? Por quê? Porque ela queria muito ser usada por Deus. E de tanto querer ser usada por Deus e ter aquele status e ser vista, né, como uma mulher de Deus, Satanás chega de bandeja e oferece para ela em uma visão, diz, olha, eu vou te dar... Na época eu não lembro se ela teve esse entendimento que era Satanás ou se ele veio travestido de outra coisa, né, como um anjo de luz. E ali se mostra para ela e ela, nossa, eu quero ser muito usada. Mas o final dela era praticamente em transe ali, suja. Ele disse que ela estava fedendo, a casa imunda, o marido também
do mesmo jeito, porque, gente, pela relação sexual, eu sei que são coisas difíceis da gente digerir, mas pelo ato sexual, a mesma entidade que influencia um vai influenciar o outro. Então, aquele pastor teve esse discernimento, porque era um homem que tinha intimidade com Deus, mas nem todo mundo tem, nem todo mundo que tem um título de liderança hoje tem entendimento e discernimento de espíritos, viu que o que estava agindo ali não era Deus, e orou, aliás, falou com ela, ela confessou, ele fez o apelo do arrependimento para que ela se arrependesse, ela se arrependeu, e no mesmo momento que ela se arrependeu, ela já deu vontade de tomar banho, né, e foi, o pastor depois reportou, o pastor daquela congregação, que ela foi à igreja que fazia muito tempo que ela não ia. Né? Outra experiência que eu conto que é uma experiência diferente, mas isso aconteceu comigo quando eu fui pregar numa igreja, numa cidadezinha bem pequena lá de Minas. Eu cheguei uma tarde e também o Senhor me deu uma palavra de conhecimento de que tinha uma irmã lá, era uma tarde da bênção, só tinha mulheres, e que ela estava com depressão. E era de cunho espiritual. E aí, no final, resumindo, né? No final, ela, na hora da oração, na hora que foi feito o círculo, na hora da oração, ela manifestou um demônio, o demônio foi expulso, e ela estava já há anos com depressão. E essa depressão, ela iniciou depois de um divórcio. Essa pessoa que estava com depressão e que manifestou esse demônio, ela já estava casada com outra pessoa, um obreiro daquela igreja, mas ela não conseguia perdoar o que o ex-marido fez. E estava o quê? Com depressão profunda, mesmo sendo uma pessoa que frequentava os cultos, que já tinha recebido Jesus na vida dela. Enfim, ela escolheu não perdoar. Então, Jezabel tem suas formas, e isso é muito real, a questão da enfermidade. Isso só foram alguns exemplos, mas tem várias outras situações que isso pode acontecer de forma mais velada ou de forma mais aberta. Ok? Vamos lá. A obra de Jezabel leva seus discípulos a se relacionar com ídolos, prostituição, pois quem nela acredita, a estes direciona sua confiança e estima. Lembra que nós falamos que Jezabel também lida com controle? Controle, prostituição, questões sexuais estão envolvidas. Gente, é só olhar para o Brasil ou pessoas que são do Brasil que estão fora. Quantos escândalos sexuais? Quantos escândalos sexuais, né, foram reportados nesses últimos anos para vergonha dos locais de reunião, para vergonha nossa. Para vergonha nossa, temos que interceder e orar mais. Então, eu vou repetir, a obra de Jezabel leva os seus discípulos a se relacionar com ídolos, prostituição, pois quem nela acredita, a esta direciona sua confiança e estima. Em Ezequiel 8, do 7 ao 11, fala assim: E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: Entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E no meio deles estava Jazanias, filho de Safã. E com cada homem o seu incensário em suas mãos. E uma espessa nuvem de incenso subia. Então, eu quero que você entenda, Ezequiel está tendo um discernimento espiritual, ele está tendo uma visão espiritual. Deus leva ele e faz com que ele veja o templo
de uma forma diferente. Ele estava na época do cativeiro, né? Ezequiel. Mas aí ele é levado e ele vê esses sacerdotes e vê o templo, né? Deus diz, olha, faz um buraco, ele faz o buraco, entra pelo buraco, tem uma porta e ele vai entrando cada vez em um lugar mais íntimo, mais para vou ser redundante aqui, mais para dentro, e ele vai vendo mais coisas abomináveis, coisas repugnantes, animais rastejantes, animais impuros, pintados dentro do templo. Na verdade, Ezequiel estava vendo algo espiritual. No templo, de fato, antes deles irem para o cativeiro, se eles fossem olhar, observar isso, não existiam essas pinturas. Mas Ezequiel estava vendo algo espiritual. Agora, templo nas escrituras é uma figura de quê, gente? Templo nas escrituras é uma figura de quê? Quem pode dizer? Templo nas escrituras é uma figura de quê? É uma tipologia, é uma alegoria de quê? Ninguém arrisca? Templo nas escrituras é o próprio corpo. É o próprio corpo. Lembra quando Jesus disse, ponham abaixo esse templo e eu reconstruo em 3 dias. E aí lá na carta de Pedro, uma das cartas de Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas sendo construídas santuário para Deus. A parte colocou nós, isso mesmo. Então nessa parte bem escondida que Deus leva Ezequiel a cavar um buraco, olha, aí tem uma porta, ele vai para o próprio coração do homem, ele vai para as partes mais interiores e olha o que é que está sendo feito. Olha o que é que está sendo feito. Olha o que é que tem lá dentro, animais rastejantes. Tem pinturas de animais abomináveis, animais impuros. É o que está sendo oferecido. Animal era o que se oferecia na adoração, era o sacrifício. O que é que está sendo sacrificado? Impureza. É idolatria, é prostituição. E aí tem algo muito interessante que ele diz assim, olha, eu vi Jazanias, filho de Safã, e cada homem, que eram 70 anciãos. Os anciãos eram pessoas respeitáveis, eram homens que faziam ali parte do conselho instituído por Deus. E aí ele diz assim, eles tinham cada um na mão um incensário. Incensário é uma tipologia, é uma figura para quê? Para oração e adoração. Para oração e adoração. É só você olhar lá em Apocalipse, que você vai entender que oração, e em Salmos também, Davi profeticamente fala sobre isso. Oração e adoração. E cada um estava com o incensário na mão, adorando e orando para abominações, para outros deuses, entregando coisas impuras. Olha só, que visão foi essa? Que discernimento foi esse que Deus deu para Ezequiel? O texto acima faz alusão ao coração, à alma, ao coração humano, à alma humana. Um lugar onde não ir, um lugar aonde não ir, a menos que o Espírito de Deus nos leve, como fez com o profeta Ezequiel. Deus descortina a idolatria do seu povo, que exteriormente, ou seja, por fora, servia a ele, mas em seu coração se prostituía e cometiam toda sorte de abominações. Ninguém escapa aos olhos de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse 2, 24. Mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina, que é a doutrina de Jezabel, a todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Então nós precisamos entender que tinha pessoas lá em Tiatira que não tinham para si a doutrina de Jezabel. E nós precisamos entender também
que quando Jesus envia as cartas às 7 igrejas, ele manda para aquele lugar, ou seja, são para aqueles que acreditavam nele em toda Tiatira e em todos os outros lugares que ele envia a mensagem. Então não é com o entendimento que a gente tem hoje de denominação, né? Se fosse hoje, a gente acha que Jesus ia mandar para uma denominação. Não. Por exemplo, se mandasse aqui para São Joaquim da Barra, se fosse uma carta endereçada aqui para a igreja em São Joaquim da Barra, é para todos aqueles que creem em Jesus, que aqui em São Joaquim da Barra, seja ele de qualquer denominação. Então lá em Tiatira também tinha gente que não rezava pela cartilha de Jezabel, que não acreditava na cartilha, na doutrina de Jezabel, que não se contaminou com os ídolos, que guardou a fé. A estes, Jesus fala, olha, a vocês que não têm conhecido as profundezas de Satanás, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Não colocarei. Conhecem as profundezas de Satanás porque aprenderam a alimentar, idolatrar o ego, assim como fez Lúcifer, né, com o seu orgulho. Isso é o que está em seu íntimo, no íntimo de Lúcifer, conhecendo as profundezas de quem ele é, o seu orgulho, a sua arrogância. Comungam da arrogância, do orgulho, da soberba deste, através da autoestima ou da baixo autoestima. Nós já falamos largamente sobre isso. Nós citamos o livro Ego Transformado, do Timothy Keller, falando sobre orgulho, que autoestima e baixa autoestima levam o homem para o mesmo lugar, ou seja, se colocar no centro. Todas as vezes que eu me vitimizo ou eu me coloco superior às outras pessoas, eu tô me colocando no mesmo lugar, ou seja, no centro. Só que por prismas diferentes. O primeiro prisma me colocando como inferior, o segundo prisma me colocando como superior. Ok? Então nós temos que ter muito cuidado com esses lugares. Por quê? Porque Satanás tenta nos levar para esses lugares. Diariamente acontecem coisas, nos relacionamos com pessoas, coisas que aconteceram no nosso passado, e Satanás tenta nos levar para o mesmo lugar, para esse lugar onde nós estamos no centro. E nunca se falou tanto em autoestima e baixa autoestima como nesses tempos, nos últimos tempos, nessas últimas décadas. A doutrina do eu é satanismo em seu grau mais profundo. E Cristo discerniu isto quando disse aos discípulos sobre sua missão. E Pedro, quando disse aos discípulos sobre a sua missão, que missão? Ir para a cruz, morrer. E Pedro o repreendeu com o intuito de que ele se autovalorizasse, rejeitasse a cruz, ao passo que Jesus prontamente o repreendeu. Isso está em Mateus 16, 23. Vamos entender através do versículo. Foi quando Jesus ele disse que ia morrer e Pedro disse, não, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Isso nunca acontecerá contigo. Ou seja, querendo fazer com que Jesus se autopreservasse, se autoestimasse, dissesse, não, realmente, eu sou filho de Deus, por que eu vou ter que morrer na cruz? Olha a resposta de Jesus para ele. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Aqui está na tradução da King James. Toda autopreservação é fruto de orgulho e só o encontro com a verdadeira humildade. Tem uma falsa humildade, viu, gente? A verdadeira humildade aprendida com Jesus nos ensina que já temos a vida eterna. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21, na tradução da King James. Então, toda vez que nós tentamos nos autopreservar, eu e você tentamos nos autopreservar de alguma forma, isso parece mais com Satanás. Isso é satanismo em um menor ou maior grau. Por quê? Porque nós temos que lembrar que nós já morremos, nós já estamos mortos com Cristo. Então, para quem está morto com Cristo, questão de autoestima ou baixa autoestima e autopreservação já é uma coisa que não faz muito sentido. Uma forte característica dessa influência maligna é a sede por controle. E aí é tanto no indivíduo como
igrejas, o sistema religioso, né? Sistemas familiares, relacionamentos, né? Governos, nações, né? Vamos falar um pouquinho aqui também dos governos. Governos ou ideologias dominadas por Jezabel usam de manipulação, medo e violência para controlar todos. Tal manipulação e medo são, às vezes, pouco percebidos para a maioria, uma vez que tudo é progressivo, calculado e travestido de segurança e por um bem maior. Os canais de comunicação são instrumentos vitais para que as pessoas vejam as notícias manipuladas como verdadeiros alertas de utilidade pública. Da mesma forma, pessoas a serviço de Jezabel são igualmente controladoras e manipuladoras e tornam-se escravas da ansiedade decorrente de tais comportamentos, podendo chegar à depressão, ansiedade, ou seja, as doenças, como nós já falamos, enfermidades, por não poder controlar uma situação ou pessoa. Ou seja, tem gente que fica tão descontrolado por não poder controlar tudo. Por não poder controlar o dia a dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e tudo tem que estar sob o seu controle, nada pode fugir. Gente, isso é demoníaco. Outra característica de Jezabel é pessoas, sistemas, nações. É intimidação. Intimidação. É muito forte. É muito forte. Sabe aquelas pessoas que você não tem liberdade para falar o que tem que falar? Por medo, por intimidação. São pessoas que vivem influenciadas por Jezabel. Saul, primeiro rei de Israel, amou tanto reinar sobre o povo que quando Samuel demorou chegar a Gilgal e o povo se dispersou, aquele tratou de fazer o sacrifício que cabia a Samuel, para que o povo voltasse ao seu redor. Então, o intuito de Saul, depois você pode ver lá, em 1 Samuel 13, do 8 ao 14, ele vai lá, faz o sacrifício, porque Samuel demorou. Aí Samuel chega, Samuel dá uma bronca nele, porque ele não fez o que Deus mandou, não matou quem Deus disse que era para exterminar todo mundo. Ele deixou o rei, né, daquele povo, deixou as ovelhas, né, o despojo, parte do despojo ele reteve para ele e para os homens, fez o sacrifício que não era para ele fazer, era para Samuel fazer. E aí, quando Samuel repreende ele está preocupado com o povo não ficar ao redor dele. Então ele diz para Samuel, não, vamos ficar bem aqui, me honra na frente do povo, para que o povo não note isso daqui, né? Em outras palavras. Então olha o que era que ele estava preocupado. Olha o que era que ele estava preocupado. Ele não estava preocupado com o que Deus queria. Ele não estava preocupado com o que Deus tinha pedido. Em exaltar e honrar o nome de Deus. Não estava preocupado com isso. A soberba precede a queda, por isso o reinado de Saul foi tirado de suas mãos. E o resultado no coração de Saul foi controle, inveja e mais rebelião. Há inúmeras características em um líder ou em um membro de igreja que denunciam a influência de Jezabel em suas vidas, mas algo facilmente percebido nesses casos é que mesmo usando Jesus e sua palavra, isto será feito de modo que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes deles. Presta atenção nessa característica. Ficará cada vez mais dependente deles, impedindo-os de amadurecer em Deus. Impedindo-os de amadurecer em Deus. O resultado são membros de igreja aqui com aspas, porque são não estou falando da igreja invisível, o corpo de Cristo, de fato, mas as pessoas que se reúnem nos locais de cultos, ok? Membros de uma denominação. O resultado são membros de igreja que nunca crescem espiritualmente e que, como crianças, ficam sempre na barra da saia dos seus líderes, o que é por vezes elogiado pelo controlador de submissão, mas na verdade é morte.
O fruto do Espírito é sufocado, a alma é debilitada e a forma... A alma é debilitada e a carnalidade prevalece. Quando as Escrituras e Jesus são pregados de forma genuína, as pessoas são levadas à dependência de Cristo. Quando as Escrituras e Jesus são pregados de forma genuína, as pessoas são levadas à dependência de Cristo e assim amadurecem nele. Amém? Estamos caminhando para o fim, falta só uma pequena parte, um pequeno subtópico, muito pequeno, diabolicamente correto, né? Vamos lá. Lembre-se que o fruto do conhecimento do bem e do mal também faz parte da comida proibida por Deus no jardim. Isso é muito importante você lembrar disso, porque o fruto do conhecimento do bem e do mal tem uma parte que nós vamos olhar e vai ser bem, vai ser boa, vai ser pro bem. Mas é de uma árvore que não vem da parte de Deus. É de um conhecimento que não vem da parte de Deus. Mas é bom, é bem, faz bem, ajuda, mas não é da parte de Deus. Isso é interessante a gente perceber isso. A gente discernir isso. Que nem tudo que é bem, que ajuda, porque assim, hoje em dia é muito comum no meio que nós fazemos parte, que é o meio cristão, toda porta que é aberta. Tudo que nós olhamos e dizemos é bom, nós dizemos que vem da parte de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ora, o que Satanás ofereceu para Jesus, o que Satanás instigou Jesus no deserto, na tentação no deserto, eram coisas boas. O que Jesus iria receber se tivesse adorado Satanás, se tivesse se prostrado e adorado Satanás, eram coisas boas. E a gente tem aquela mania de dizer assim, não, se não deu certo, é porque não é de Deus, é porque não era para dar certo. Mas se deu certo é porque é de Deus. Não, mentira, isso não é bíblico. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, que tanto o Espírito Santo abriu e fechou portas, como Satanás também fechou portas. Como Satanás abre portas de engano e também fecha portas. Então nós temos que deixar de ser meninos no entendimento, meninos na fé e pedir o discernimento do Senhor. Pedir o discernimento do Senhor e parar de viver uma vida cristã que mais acredita em jargão do que nas Escrituras. A gente acredita mais em jargão do que nas Escrituras. Então vamos prosseguir. Um aspecto pontual para o mundo e para a igreja hoje é o politicamente correto. Termo usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir e ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor. Essa definição do politicamente correto, ela tá aqui na bibliografia, tá? É a definição do que é politicamente correto. O politicamente correto tem alargado o nível de tolerância jezabélica nas igrejas e calado de forma engenhosa a voz profética, porque já adestrou o profeta no seu dia a dia a se calar, fazendo com que as regras culturais impostas pelo mundo tenham mais peso que as escrituras. Quando eu falo profeta, fazendo com que o profeta seja adestrado, eu não estou falando aquele que tem o dom ministerial de profeta, não. Eu estou falando profeta, aquele que profere as escrituras. Aquele que prega, aquele que crê em Jesus e aquele que evangeliza, aquele que tem uma vida em comunidade cristã, ok? Que participa de uma comunidade cristã. As escrituras, né? Estas têm sofrido ataques sistematicamente por homens e mulheres que estão no engano e já foram picados pelo veneno da serpente. A nossa batalha é urgente e é pela nossa fé, como disse Judas. Judas diz o seguinte, Judas 1, capítulo 4, versos 11
e 12, pela Peshita. Diz assim: sinto necessidade de vos escrever, para vos persuadir a que luteis pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque alguns homens obtiveram acesso, os quais desde o princípio estavam escritos de antemão para esta condenação. Então, olha só, Judas, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa falando o seguinte: ele, antes, quando você vai ler, só tem um capítulo, Judas, ele diz assim: olha, eu queria escrever sobre outras coisas, mas eu sinto a necessidade de vos escrever para vos persuadir, ou seja, para incentivar que vocês lutem, para pedir que vocês lutem pela fé de vocês. Por quê? Uma vez que foi dada aos santos, a fé que uma vez foi dada aos santos, porque alguns homens obtiveram acesso, ou seja, alguns homens, tem algumas traduções que dizem assim, entraram no meio de vós, os quais, desde o princípio, estavam escritos de antemão para condenação. Homens ímpios que converteram a graça do nosso Deus em abominação. Tem outras traduções que diz que travestiram a graça de Deus em libertinagem, ou mudaram a graça de Deus em libertinagem. Aqui, converteram a graça do nosso Deus em abominação e negam aquele que é o único Senhor, o nosso Senhor Jesus. Então não é gente que estava fora, é gente que entrou, é gente que entrou ali no meio e perverteu o que estava sendo ensinado. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim. Gente, qual foi o caminho? O caminho de Caim. Inveja, intriga, rivalidade, morte, assassinato, né? Lembrando de que o apóstolo João diz que aquele que odeia o seu irmão no coração já o matou. Já o matou. Então, os que foram pelo caminho de Caim e por lucro se lançaram com cobiça atrás do erro de Balaão. E por lucro se lançaram com cobiça atrás do erro de Balaão. O que foi que Balaão fez? Balaão fez com que o povo lançou ciladas para que o povo caísse e se prostituísse com mulheres pagãs. Atrás de quê? Atrás de lucro, atrás de fama, atrás de pagamento, atrás de dinheiro. Então, Judas está dizendo assim, olha, ai deles, porque muitos aí estão odiando os seus irmãos, estão invejando, estão contendendo, estão fazendo divisões e por lucro caíram no erro de Balaão, ou seja, estão atrás de lucro e por isso estão ensinando doutrinas misturadas. Ensinando doutrinas que negam, que anulam a cruz de Cristo, que são muito bonitas, mas que anulam a cruz de Cristo. Por quê? Por causa de visibilidade e dinheiro. E lucro. Ah, eu preciso ganhar. Às vezes não é nem dinheiro. Ah, eu quero... É uma missão. Mas a visibilidade conta, a fama conta. E perecem conforme a rebelião de Coré, ou de Corá, né, que foram rebeldes ali e foram destruídos. Ou seja, em rebelião. Então, pelo caminho de Caim, se lançaram atrás da cobiça de Balaão e pereceram conforme a rebelião de Coré. Estes são os que empurram as suas ágapes. Ágape aqui, quando fala, são os seus banquetes, as suas reuniões, os seus banquetes, enquanto se contaminam, apacentando a si mesmo sem reverência alguma, nuvens errantes, sem chuva por causa dos ventos, árvore suja, árvore cuja colheita cessou, árvores cuja colheita cessou, ou seja, árvore sem fruto. Não tem colheita. Por quê? Porque não tem fruto. Nós estamos falando aqui de fruto, falando que Jezabel deixa estéril, que Jezabel quer se apoderar da vinha de Nabote, lembra? Quis se apoderar da vinha de Nabote e se apoderou. Árvores cuja colheita cessou e são sem frutos, que morreram outra vez. E foram arrancados pelas suas
raízes. Lembrando que eu estou falando pela tradução da Peshitta, que é uma tradução do aramaico. Olha quão sério é isso. Quão sério é isso. A Peshitta, na passagem de Judas, afirma que pessoas que faziam parte da igreja converteram a graça de Deus em abominação, em libertinagem, ou seja, o ensino do evangelho foi deturpado. O verso 12 ainda arremata chamando de árvores sem frutos, em outras traduções, ao registro de árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, na Bíblia Strong. Por haver no comportamento deles inveja e competição, caminho de Caim, uso de dons com vista à prosperidade e fama, erro de Balaão, e o orgulho em submissão, rebelião de Coré. Sigamos o apelo de Judas, pois é tempo mais do que nunca de lutarmos pela nossa fé, ou seja, para guardar nossa fé pura, segundo a doutrina de Cristo. Lembre-se, no entanto, que as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais. Prestígio. Paty falou prestígio. Isso mesmo, prestígio, fama, visibilidade, isso tudo. Vamos orar? Gente, a gente tá na live da semana que vem. Eu espero que seja possível, porque quando eu abri aqui o Instagram, no início eu falei que veio uma mensagem para mim dizendo que pessoas que têm menos de 1.000 seguidores, a política do Instagram estava mudando, que elas iriam ser impossibilitadas de gravar vídeo. Mas se não der, eu gravo um vídeo, coloco no YouTube. Nós, na próxima live, se assim for possível, nós viremos com um antídoto contra Jezabel. Porque nós falamos de muitas características em muitas ocasiões. Né? Muitas características na pessoa, nas nações, mas nós vamos vir com o tripé contra Jezabel. O tripé contra Jezabel. E aí eu acho que... Deixa eu ver. Fica faltando poucas páginas. O tripé contra Jezabel é bem grande, então vou ter que resumir. E aí depois fica faltando mais um subtítulo e a gente encerra, né? Mas talvez o tripé contra Jezabel vai ter que ser feito em 2 etapas, porque é bem grande, ok? E eu quero que você tenha esse entendimento. Por quê? Porque as escrituras, a verdade, ela liberta, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, te damos graças nesse dia. Te damos graças, Senhor Deus, pelo teu grande amor. Te damos graças pelo teu favor. Te damos graças pela mensagem da cruz. Te damos graças pela mensagem da cruz, Senhor, obrigada. Santo é o teu nome, digno de toda honra e de toda glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, meu Deus. Tira de nós toda a autopreservação. Tira de nós todo ensimesmamento. Senhor, que nós saiamos da soberba. Que nós saiamos, Senhor Deus, do vitimismo. Meu Deus, nos perdoa, meu Deus. Nos perdoa, Senhor, quando nós saímos, Senhor, do teu jugo. O teu jugo, Senhor, quando nós deixamos de aprender contigo, que é manso e humilde. Pai, nos perdoa, Senhor, quando nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. Nos perdoa, Senhor, quando nós tomamos o caminho da independência. Nos perdoa quando nós deixamos de crer e confiar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças e pedimos, vem com a tua unção que liberta, que quebra o jugo. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, aquela pessoa que está, as pessoas que estão assistindo, as que vão assistir ainda pelo Instagram, que vão assistir pelo Facebook, que vão assistir pelo canal Mergulhando na Palavra, pelo YouTube. Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua unção poderosa, com o teu convencimento, descortina, Senhor, no mundo espiritual, e que o sangue poderoso do Senhor, vertido na cruz do Calvário, venha libertar, venha perdoar, venha salvar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Nós, Senhor, abdicamos. Abdicamos. Repita, deixa aos pés da cruz agora. Nós abdicamos do controle,
Nós abdicamos, meu Deus, de toda mistura, de toda idolatria, te pedimos perdão. Nós abdicamos, Senhor Deus, de nos colocarmos no centro. Nós abdicamos, Senhor Deus, de conhecer as profundezas de Satanás. Nós abdicamos, meu Deus. Nós abdicamos disso em nome de Jesus. Nós rejeitamos, renunciamos, deixamos aos pés da cruz, Senhor. Quebra todo jugo maligno em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Nós, Senhor, ligamos aqui na terra, concordamos aqui na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo, pela tua graça. Obrigada, Jesus. Amém. Aleluia. Até a nossa próxima live, se assim o Pai permitir. Amém?